Olá, boa tarde. Hoje nós vamos corrigir as atividades da página 88 do livro de vocês de História e também a atividade da última aula, que foi na segunda-feira passada, antes de passar as atividades para a aula de hoje, ok? Vamos ser bem rápidos para não tomar muito tempo de vocês. Então, gente, na página 88, vocês tinham que fazer para mim a número 3 e a número 4. Eu vou corrigir com vocês a 3 e a 4 agora, e depois eu vou corrigir a da segunda-feira passada, que é sobre o reino de Cush, que eu mandei um vídeo para vocês assistiriam o vídeo, e depois vocês fariam as atividades. Então, número 3. Sobre a sociedade do Egito Antigo, leia as afirmações a seguir. Então, nós tínhamos aqui 4 afirmações. O vizir era a autoridade com maior poder no Egito, conhecedor da difícil escrita egípcia. Este alto funcionário controlava a arrecadação de impostos. Depois, os sacerdotes executavam os serviços religiosos e administravam os templos, que geralmente eram muito ricos, graças às oferendas feitas pela população. Os comerciantes e os militares do Egito não tinham muito prestígio. Como o império era muito fechado e não se relacionava com seus vizinhos, os responsáveis pelas trocas comerciais e defesa do Egito tinham um papel social secundário. Número 4. Os felás eram a maior camada social do Egito. Eles eram responsáveis, além dos trabalhos agrícolas, pela construção da maior parte das obras públicas do Egito. Das afirmações realizadas, todas estão corretas? Então, será que todas essas alternativas aqui estão certas? Letra B. Apenas a 2 e a 4 estão corretas? Letra C. Apenas a 1 e a 3 estão corretas? E letra D. Apenas 1, 2 e 3 está correta. Na verdade, a resposta certa é a letra B. Apenas a número 2 e a número 4 estão corretas. A número 1 e a número 3 estão erradas, ok? Então, resposta da número 3, letra B. Então, gente, eu vou colocar aqui para vocês, ó, número 3. Resposta correta. Letra B. Vou colocar aqui para vocês de vermelho, como eu faço sempre, para facilitar. Questão número 4. O texto a seguir foi retirado de uma obra literária escrita durante o Médio Império. Leia-o com muita atenção. Deixa que te recorde o estado miserável em que fica o camponês quando chegam os funcionários que vêm a fixar a taxa da colheita. O trigo que estava na eira, gente, é o lugar onde se debulha o trigo, tá? Seca, limpa, tanto o trigo quanto os cereais e os legumes. Desapareceu. Os ladrões levaram-no. Não pode pagar o que deve pelos bois que pediu emprestado. Além disso, os bois morreram de tanto lavrarem e debulharem. E o escriba já atraca à margem do rio para calcular o imposto sobre a colheita, com um grupo de servos armados de bastões, com ramos de palmeira. Dizem: mostra-nos o trigo. Mas não há nenhum trigo, e o camponês é espancado sem dó nem piedade. Letra A. Dê um título ao texto. Então, olha só, gente, o número 4, a letra A, ele pede para que a gente dê um título a esse texto, né? Então, é uma resposta muito pessoal, porque cada um de vocês lê o texto, eu também li. Eu vou dar um título aqui, mas o meu título não tem que ser igual ao título de vocês. Porém, o título que vocês colocaram tem que ter relação com o texto, ok? Eu colocaria assim, a vida de um camponês, do camponês no Antigo Egito, tá bom? Então, eu vou colocar esse título aqui, mas aí vocês, não significa que o de vocês tem que ser igual ao meu. Pronto, eu já dei meu título. Agora, é claro que, igual eu falei, o título tem que ter relação com o texto, não tem como ser diferente também não, tá bom?
Então, vocês não precisam colocar o meu, porém, vocês têm que ter noção de que o título e o texto têm que ter uma relação. Depois veio a letra B. Transcreva o trecho do texto que registra abuso de autoridade na cobrança de impostos. Então, onde ele abusa da autoridade dele para cobrar do camponês o imposto, né? Então, vamos ver aqui em qual parte do texto que se encontra esse trecho. Então, ó, deixa que te recorde o estado miserável que fica o camponês quando chegam os funcionários que vêm a fixar a taxa da colheita, quando eles vêm cobrar. O trigo que estava na eira desapareceu. Os ladrões levaram. Não pode pagar o que deve pelos bois que pediu emprestado. Além disso, os bois morreram de tanto lavrarem e debulharem. E o escriba já atraca à margem do rio para calcular o imposto sobre a colheita, com um grupo de servos armados de bastões, com ramos de palmeira. Então, esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Ele mostra a imposição, né, o abuso de autoridade ao cobrar do escriba o imposto devido. Então, vamos copiar esse trechinho aqui, ó, tá? Então, vamos lá. E o escriba já atraca à margem do rio para calcular o imposto sobre a colheita, com um grupo de servos armados de bastões. Gente, eu não acho o colchete aqui por nada. De bastões. Eu vou colocar só reticências, né? Tá entre colchetes, mas eu não tô achando. Com ramos de palmeira. Então, a resposta está aí. Então, o camponês, né? Ele era submetido a pagar imposto, mesmo que ele não tivesse condições para isso. Quando eu falo que ele era submetido a pagar imposto mesmo sem ter condições, não mudou muito de lá para cá, não, né? Nós também pagamos os nossos impostos, às vezes sem ter condição. Se você não pagar, você vai ser punido de alguma forma. Ninguém quer saber, né? Então, só que hoje a forma é menos abusiva, né? Do que era no Egito Antigo. Letra C. Qual é o assunto principal desse texto? Bom, gente, o assunto principal do texto é a vida difícil que o camponês levava, né? Ele fala sobre isso, né? Ele trabalhava, às vezes ele perdia a colheita, mas ele não tinha escolha, mesmo perdendo, ele tinha que pagar os impostos. Então era uma vida bem ruim, bem complicada. Letra D. Com base no que você leu no capítulo e no texto, compare a vida do camponês com a vida do escriba. Então, vamos comparar a vida dos dois. Então, gente, para comparar, vocês teriam que voltar lá no livro, tá? Na página 73, ou então vocês teriam que assistir novamente as minhas aulas, tá? Então, qual que era a função do escriba? Vou colocar aqui para vocês. Ocupavam, eu vou resumir bem, tá? Ocupavam posição de destaque na sociedade. Trabalhavam para o Estado, templos religiosos
e exército. E para o exército. Para exercer a profissão, o escriba precisava estudar desde os 5 anos de idade. Na escola, o que ele aprendia? Ele aprendia cálculo, leitura, escrita, entendeu? Então, com posse dos conhecimentos da escola, ele controlava a vida econômica do Egito. Então, vou colocar assim para vocês, com posse de conhecimentos sobre cálculo, que era o que dizia na época, né? Escrita e leitura, ele controlava a vida econômica do Egito. Então, vamos dizer que os escribas, eles eram, na verdade, o ministro da economia da época, né? Sintetizando, para vocês entenderem e fazer uma comparação mais real da situação. A função dele era controlar a vida econômica da população. Agora vamos aos camponeses. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar escriba para vocês e vou grifar, para vocês saberem separar na hora de corrigir aí se tiver errado, tá bom? Camponeses. Qual que era a função de camponês? O camponês ele era chamado também de felá, era também chamado de felás. Camponeses eram chamados de felás. Constituíam a maior parte da população. E tinham uma vida difícil. Até falei do texto lá, o principal tema é esse aí, a vida difícil que eles tinham. Então, eles faziam todo o serviço da propriedade agrícola. Faziam todo o serviço das propriedades agrícolas. Quais são os serviços da propriedade agrícola? Arar, plantar, colher, abrir canais, consertar, né? E em troca disso, eles recebiam uma pequena parte do que plantavam. Em troca, recebiam uma pequena parte do que plantavam. Beleza. Além disso, eles tinham que pagar um imposto, né? Que era em cereais, que era recolhido no armazém do faraó. Então, vou colocar isso também para vocês não esquecerem, porque o texto fala justamente disso aí. E ainda tinham que pagar impostos em cereais que seriam recolhidos nos armazéns do faraó. Aos armazéns do faraó. Então, não era fácil mesmo a vida deles não, né, gente? Então, aí está a comparação entre o camponês e o escriba. Vamos rever. Escriba ocupavam uma posição de destaque na sociedade, trabalhavam para os estados, templos religiosos e exércitos. Para exercer a profissão, não coloquei aqui, né? O escriba precisava estudar desde os 5 anos de idade. Com postos de conhecimentos sobre cálculo, escrita e leitura, ele controlava a vida econômica do Egito. Os camponeses ficou horrível isso aqui, também chamados de felás, constituíam a maior parte da população e tinham uma vida difícil.
faziam todo o serviço das propriedades agrícolas e, em troca, eles recebiam uma pequena parte do que plantavam. Ainda tinham que pagar impostos em cereais que seriam recolhidos nos armazéns do faraó. Então, se a gente for comparar, a vida do escriba era melhor que a do camponês, mas se a gente for pensar, o escriba tinha que estudar muito, se dedicar muito, abrir mão de uma grande parte da vida dele, entre aspas, quando eu falo abrir mão, né? Não é que ele está perdendo tempo, mas ele teve que se dedicar ao estudo, né? Em contrapartida, o camponês não teve essa necessidade. E quando a gente vai avaliar no final, o escriba acaba tendo uma vida melhor. Lembrando que o escriba seria o ministro da economia do Egito, para poder resumir e vocês entenderem melhor. Ok? Então está corrigida a letra C. Desculpa, gente, vou corrigir o que eu falei. Está corrigido a letra D e a página 88 toda. Agora a gente vai corrigir a atividade da última aula de história. Então vamos lá, gente. Eu corrigi agora a atividade número 27, tá? Que foi dado para vocês na aula de segunda-feira. É a Núbia e o reino de Cush, né? Então eu coloquei para vocês aqui, é uma introdução. Citei para vocês um link com um vídeo a respeito da matéria. Inclusive, esse vídeo, ele foi feito em cima do livro de vocês também. E depois vocês teriam que fazer umas atividades para mim, responder algumas questões, né? Então, a número 1, dê a localização geográfica da Núbia. Ou seja, qual país e quais países correspondem atualmente onde se encontrava a Núbia. Então vamos lá. Então, gente, o vídeo, né? O professor que narra o vídeo, ele deixa claro a localização geográfica. Ele fala o seguinte, que a Núbia está localizada no sul do Egito, entre a primeira e a sexta catarata do Rio Nilo. Aí a segunda parte da pergunta é a seguinte: que países correspondem atualmente à região onde se encontra a Núbia? Então, os países são o Sudão e Sudão do Sul. Inclusive, lá ainda encontram até hoje alguns artefatos, né, daquele povo. Então, vou colocar a resposta aqui para vocês em vermelho. Depois, a número 2. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as falsas. A história da Núbia é pouco conhecida, apesar da grande escavação dos seus sítios arqueológicos. A primeira parte da questão está certa, ela é pouco conhecida, mas não houve uma grande escavação. Por isso que ela é pouco conhecida, entendeu? Então fica falso por conta disso. Não houve um intenso processo de escavação. Agora que eles estão, né, recentemente, que começaram a explorar essa parte lá da região para descobrir mais sobre esse povo. Letra B. Os núbios eram povos nômades. Lembrando que nômade é aquele povo que não se fixava moradia em lugar nenhum. Eles viviam da caça, da coleta e da pesca. Verdade, né? Então isso é um fato. Eles eram nômades. Os povos núbios deixaram de ser nômades a partir do momento em que começaram a represar as águas do rio Nilo e a praticar agricultura. Também é verdade. Né? Quando eles descobriram a técnica da agricultura e que eles podiam represar a água, né, para produzir, eles fixaram moradia. Ao contrário do que se pensa, a história do rio Nilo não tem ligação com o Egito Antigo. Falso, claro que tem. Né? Tanto é que aí no livro de vocês a gente estuda tudo junto, né? Num tema só. E no livro mesmo fala sobre isso o tempo todo, comparando inclusive as sociedades. A escrita núbia é chamada meroítica. Verdade também. Não se conhece muito sobre ela, mas é esse o nome da escrita núbia. Número 3. A Núbia foi um importante elo, ficou errado aqui,
entre os povos da África Central e do Mediterrâneo. Então, eu afirmei isso para vocês. Por quê? Porque era um lugar de passagem de mercadorias, produtos, pessoas e etc. Então, assim, né? Elo de ligação é como uma parte ligada à outra. Então, ela servia como passagem. O reino de Cush teve duas capitais, sítias. Então, as duas capitais foram Napata e Meroe. Também é falado no vídeo. Bom, eu vou explorar esse vídeo mais um pouquinho, mas não na aula de hoje, ok? As atividades estão corrigidas, corrijam no caderno da mesma forma que eu sempre expliquei para vocês. C para certo, risquinho para errado, corrige, não deixa de corrigir nenhuma atividade de vocês. Fiquem com Deus. Agora, a atividade da aula de hoje eu vou passar à parte.